eu sou bem-aventurado. Sim, eu sou bem-aventurado. Então eu vou rumo para um alvo. Eu facto, não emito. Para mim viver é Cristo. Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, muito boa tarde. Obrigado por você que está aí do outro lado, nos assistindo e ouvindo nesta tarde a palavra de Deus. Eu iria já convidá-lo para compartilhar esta live, para partilhar com o máximo possível de pessoas, porque nós hoje estaremos trazendo a continuação do nosso ensino. Nós estamos falando sobre fé e autoridade, estamos ensinando sobre os inimigos da fé, e eu gostaria que você estivesse atento a esse momento glorioso de ensino, porque na verdade ele vai trazer alguma coisa privilegiada para você nesses dias. Na verdade, nós já começamos com esse tema e ele está sendo muito interessante. Nós começamos falando sobre 12 inimigos da fé, ou seja, 2 inimigos da fé. Falamos que é a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus, e também falamos a falta de entendimento de quem somos em Cristo Jesus. Na verdade, essa falta de compreensão e dessa falta de entendimento de quem somos em Cristo Jesus, e ainda de que nós somos uma nova criatura, tem sido um dos grandes inimigos da nossa fé, e isso tem redundado em muitas derrotas, em muito fracasso para muito cristão. Não olhe para a palavra de Deus como uma mera informação. A palavra de Deus é o conhecimento que liberta. A palavra de Deus é o conhecimento absoluto pelo qual todas as coisas foram criadas. Não compare conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, com conhecimento intelectual, científico, conhecimento sociológico. Não. O conhecimento da palavra de Deus está acima de todo esse conhecimento. É uma verdade poderosa, invisível, indestrutível, inabalável. E eu quero dizer, você que me ouve, se você é um político, você é um profissional, você é um engenheiro, você é um técnico básico, você é uma zungueira, se você entender essas verdades, você pode ser tão efetivo e você pode ter resultados tão grandes na tua área de ação por causa da compreensão desta palavra. Esta palavra é tudo o que você precisa. Esta palavra é mais do que uma verdade natural. Ela é a verdade que criou o universo. Diz a Bíblia lá no livro de Hebreus 11:3 que pela fé entendemos que os mundos e tudo que veio à existência foi criado pela palavra. Ou seja, essa palavra é responsável por criação de todas as coisas, inclusive de você que me assiste. Você foi criado por essa palavra, a imagem e semelhança de Deus. Então é importante nós estarmos firmados nessa palavra. Se você não se firmar nessa palavra, você vai se firmar em alguma coisa que não é a palavra e você será manipulado, você será dominado. Mas eu quero te trazer a consciência de você se firmar nessa palavra, porque essa palavra vai te tornar um bom pai, uma boa mãe, essa palavra vai te tornar um bom profissional, essa palavra vai te tornar um bom político, um bom empresário, um bom estudante. Essa palavra, na verdade, ela te colocará num nível de qualidade e excelência da tua vida moral, ética e em todas as áreas, num nível tão alto que irá admirar, irá fazer seguidores, e pessoas viverão melhor por causa desse exemplo que você carrega. A palavra de Deus é a grandeza que todos nós devemos nos apegar para fazer a diferença. Entenda que tudo o que a Bíblia ensina, que tudo o que a Bíblia diz, é uma verdade a que nós devemos considerar. E quando você considera a palavra de Deus, saiba que você é um candidato a receber os benefícios que ela diz que ela tem para você. É importante nós aprendermos a dividir as escrituras, ou seja, a que nós possamos entender o que é que pertence à igreja, saber o que é que pertencia aos judeus, saber o que é que pertencia àqueles pelo qual um dia iriam confessar Jesus como Senhor Salvador. Somos nós a igreja. E quando você entende as escrituras da maneira correta, mais ninguém vai manipular você, mais ninguém vai dominar você. Fala, é aquilo pelo qual você deve prevalecer. Eu quero te dizer que você vai vencer, porque o grande problema hoje
é que nós estamos na palavra, mas nós não permanecemos muitas vezes na palavra. E o que vai fazer a diferença é o estar e o permanecer. O que vai fazer a diferença é o crer e o falar a palavra de Deus. Eu posso crer na palavra de Deus, isso é muito bom, mas eu preciso falar aquilo que creio para que eu tenha uma ação completa e para que Deus possa pegar e realizar. Se aquilo que eu creio é aquilo que eu falo, é aquilo que eu me comporto em linha com Deus, é aquilo que Deus vai realizar para você. Não pode haver diferença naquilo que você crê de Deus e naquilo que você fala e naquilo que você pensa e naquilo que você age. Quando você pensa na palavra e não fala a palavra, você está em desunião com Deus. Você está em desacordo com Deus. Mas quando eu creio na palavra e eu falo a palavra, eu penso a palavra e eu ajo em linha com aquela palavra, eu estou em acordo com Deus. E tudo aquilo pelo qual eu creio, eu falo e eu ajo em linha com Deus, é aquilo que Deus vai realizar. É tempo da igreja entender que o que o diabo quer, o diabo ele já não consegue te fazer deixar de ser filho de Deus. Mas o diabo ele pode te fazer pensar errado, crer errado, falar errado, se comportar errado na palavra. Precisamos nos familiarizar as verdades da palavra todos os dias. A grande batalha que você tem que fazer nesse tempo é estar firmado na palavra de Deus. Jesus está voltando. E a Bíblia está dizendo que quando o Filho do Homem voltar, será que haverá fé na terra? Será que haverá homens e mulheres com convicção daquilo que Deus falou? Será que haverá na terra homens e mulheres que praticam, que se firmam nas verdades que Deus fala? Essa é a grande batalha que nós temos que ter. A renovação da nossa mente. Ou seja, colocar a palavra no nosso espírito e na nossa alma, para que o secularismo humano, para que as mensagens positivistas, para que a sociologia e a filosofia e pensamentos históricos não tenham domínio sobre nós. Há uma verdade que precisa dominar em você. Essa é a verdade da palavra de Deus. Há uma verdade que precisa estar gravada no teu coração. Essa é a verdade da palavra de Deus. Mas como é que isso vai acontecer? O diabo tem treinado uma geração para a preguiça, para a incredulidade e para a dúvida. Deus está levantando uma geração para a verdade, para crer, para falar essa verdade, para pensar essa verdade, para agir nessa verdade e vencer com essa verdade. Não permita que homens manipulem a tua vida. Não permita que circunstâncias paralisem a tua vida. Tu és um filho de Deus. E saiba que toda a tua preparação tem que ser com a palavra. Se toda a tua preparação não for com a palavra, você está num ambiente fora da fé. E o diabo e seus demônios vão te derrotar. 1 de João 5, 4 a 5 está a dizer: e esta é a vitória que vence o mundo. Esta é a vitória que conquista o mundo. A nossa fé. Ou seja, a nossa firme convicção. A nossa firme de convicção. Fundada, baseada naquilo que Deus fala para nós. Aquilo pelo qual mais você der ouvidos é aquilo que vai se agarrar a você.
Aquilo pelo qual mais você ouvir é aquilo que vai criar raízes em você. Aquilo pelo qual você gastar mais tempo a pensar, mais tempo a crer, é aquilo que vai ser a tua realidade. Seja bom ou seja mal, você tem que decidir que a palavra de Deus, a verdade de Deus, a revelação de Deus, crie raízes em você, se agarre em você, para que quando chegar o dia mau, dentro de você, só vai sair a palavra, só vai sair Deus, só vai sair aquilo que é maior que o problema, a tua fé. Não permita que circunstâncias paralisem você. Eu quero te dizer, quando um homem e uma mulher se movem em fé, ou seja, na convicção da palavra, o diabo reconhece nessa pessoa a voz daquele que lhe venceu, a voz de Jesus, a atitude de Jesus, o comportamento de Jesus. Não permita que nada à tua volta seja maior que a palavra. A palavra no teu coração e sendo falada com a tua boca é maior que qualquer circunstância à tua volta. Aprenda, se inclina à verdade da palavra. Eu quero te dizer, eu estou vendo uma geração comprometida com a palavra. Homens e mulheres que não vão se render a ensinos fora da palavra. Eu estou vendo uma geração totalmente comprometida com Deus para fazer proezas nesse tempo. Eu estou vendo homens e mulheres sendo engrandecidos por Deus por causa dessa palavra. Eu odeio a pobreza. Eu odeio a miséria. Eu odeio o pecado. Eu odeio a mentira. Eu sou justo. Eu sou santo. Eu tenho a vida de Deus em mim. Meu irmão, fale a palavra e você vai viver o impacto dessa palavra. Se envolva com o ambiente de homens e mulheres que creem nessa palavra e você com certeza vai triunfar. Aleluia! Eu estou animado com essa palavra, meu irmão. E nós estamos falando sobre os inimigos da fé. Sobre os inimigos da fé, falamos número 1 dos inimigos da fé. A falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que é uma nova criatura? Nova criatura é toda aquela pessoa que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Todo aquele que creu no seu coração e confessou com a sua boca que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, instantaneamente no teu espírito, você recebe a vida de Deus, você é recriado com Deus, você é vivificado no teu espírito com Deus, e você se torna uma nova criatura. Ou seja, essa palavra criatura, que está em 2 de Coríntios 5,17, é a palavra criação. Ou seja, uma nova espécie, uma nova raça, alguém que nunca existiu antes, algo acabado de ser feito, algo acabado de ser produzido. Você já não tem marcas do homem e da mulher antiga. Deus olha para você em Cristo Jesus. E quando Deus olha para você em Cristo Jesus, Deus vê em você um homem e uma mulher que tem capacidade de vencer e não de retroceder, e não de recuar, e não de desistir. Eu quero declarar sobre você: você não vai desistir. Você não vai recuar. Você não vai ser paralisado. Teu ministério vai avançar. Tua vida vai crescer. Teu negócio vai prosperar. A tentação não terá poder sobre você. O pecado não terá poder sobre você. Sabe por quê? Porque a nova criação é maior que o pecado. A nova criação que recebe Jesus, ela precisa agora se encher da palavra para vencer a tentação, para vencer o pecado, para ser um dominador e não alguém que é escravizado. Você é uma nova criação. Você não tem marcas do velho homem e da velha mulher. Não permita ninguém te apontar o dedo e te condenar. Quem condena é o diabo. Jesus veio te justificar.
Ele te tornou numa nova criação, num novo homem, numa nova mulher. Você é alguém que pode estar agora diante de Deus e dizer: meu Pai, ei, não tenha vergonha de Deus. Se você pecou, se arrependa, muda de direção e saiba que você é nova criação. Se você não souber quem você é em Cristo Jesus, o diabo vai te identificar, o diabo vai te nomear, o diabo vai te dar um título e provavelmente você vai andar com vergonha, cabisbaixo. Você vai aceitar coisas pelo qual Jesus já venceu para você. Jesus já venceu a doença, mas se você não conhece que você é curado e que Jesus já te curou e que você agora é sarado, o diabo pode colocar alguma coisa dele sobre você. Se recuse a aceitar as coisas do diabo. Escreva aí no teu comentário: eu não tenho pacto com o diabo. Eu não tenho pacto com a maldição hereditária. Eu tenho aliança com Deus. Eu tenho aliança com Jesus. Eu sou uma nova criação, pronto para vencer, cheio de autoridade, cheio de graça, cheio de valor em Deus. Eu não sou medíocre. Eu não sou uma figura inferior. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Quando você tem consciência disso, ainda que o problema venha, ainda que as acusações venham, você vai dizer: essas acusações não são maior do que a minha nova natureza. Eu sou uma nova criação. Esses problemas não são maiores que a minha nova natureza. Eu sou uma nova criação. Esses problemas não vão me derrubar, porque esses problemas não derrubaram a primeira criação de Deus, que é Jesus. Não vão me derrubar. Aleluia! Nós falamos o segundo inimigo da fé, a falta de entendimento de quem somos em Cristo Jesus. Se você não souber que em Cristo Jesus você é sabedoria, você é justiça, você é santificação e redenção, o diabo vai continuar a dizer que você é ignorante. O diabo vai dizer que você é culpado de todos os pecados e você vive na maldição da tua família. O diabo vai dizer que você é alguém associado ao pecado. O diabo vai dizer que você ainda está preso nas mãos dele. Mas quando você sabe e você tem conhecimento que em Cristo Jesus você é sabedoria e não ignorância, você é justiça e não mais um pecador, que você é santificação e não mais alguém consagrado ao diabo, mas consagrado a Deus, e que você foi pago por alto preço. Não é o preço de animais, não é o preço do sacrifício humano, mas é o preço do sangue de Jesus. O diabo está diante de alguém que sabe que está vivendo a fé e que não pode ser derrotado. Cresça, não se permita recuar. É tempo de você avançar. Como é que você vai avançar? Pela palavra, declarando essa palavra, acreditando essa palavra no teu coração e falando essa palavra com a tua boca. Eu sou nova criatura. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sou sabedoria de Deus. Eu vou criar os melhores negócios. Eu vou criar as maiores empresas. Eu vou criar a maior influência cristã nessa nação. Sim, você tem sabedoria para fazer as maiores coisas dessa nação. Eu vou criar uma vida familiar saudável. Eu vou criar uma vida relacional com meu marido saudável. Sim, fale sabedoria. Fale sabedoria. Não fale tolice. Não fale ignorância. A sabedoria de Deus em ti, ela pode te dar direções para você se tornar o homem e a mulher mais influentes dessa nação, dessa geração. Creia! Jesus foi o homem mais influente que o universo já viu. E eu, meu irmão, não posso imaginar. Jesus te tornou nova criatura. Ela agora te colocou nele. Se Jesus foi influente numa geração, você será influente nessa geração. Seja o que você esteja a fazer, comece a falar. O meu negócio vai ser uma influência para ajudar pessoas a sair da pobreza. Comece a declarar. A inteligência que Deus deu em mim será uma influência para mudar a vida de milhões. Quando você entende essa realidade, algo grandioso de Deus começa a acontecer em você. Diga: eu me recuso a viver fora de Cristo. Diga: eu me recuso a não saber quem eu sou. Diga: eu sou nova criatura.
Diga: eu sou sabedoria, eu sou justiça, eu sou santificação, eu sou redenção. Essa palavra redenção é de alguém que foi comprado, no mercado de escravos, por alguém que pagou um alto preço. E eu quero te dizer, Jesus pagou um alto preço para te tirar do pecado. Não peque mais. Jesus pagou um alto preço para que você fosse um bom pai e uma boa mãe. Jesus pagou um alto preço para que você não andasse mais no adultério, na prostituição, na frieza sexual. Minha irmã, não aceita a frieza sexual diante do teu marido e da tua mulher. É uma obra do diabo, frieza sexual. Repreenda isso em nome de Jesus. Não aceite isso. Deus te uniu com teu marido para que cada um viva uma vida sexual saudável. E Deus está operando no teu meio, porque Ele te comprou para que você vivesse todo o bem-estar dele. Diga: eu sou uma nova criação. Diga: eu sou sabedoria. Diga aí no teu comentário: eu sou justiça, eu sou santificação, eu sou redenção em Cristo Jesus. Você não é doença em Cristo Jesus. Você não é pobreza em Cristo Jesus. Você não é derrota em Cristo Jesus. Você não é vergonha em Cristo Jesus. Você não é destruído em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus você é comprado por alto preço para te colocar numa posição de vitória, numa posição de resistência contra as obras do diabo, numa posição de autoridade e numa posição como filho de Deus. Aleluia! Glória a Deus! E hoje vamos falar do terceiro inimigo da fé. Terceiro inimigo da fé. E esse terceiro inimigo da fé é falta de entendimento do ser justiça de Deus. Escreva aí: falta de entendimento do ser justiça de Deus é o inimigo da nossa fé. Abra a tua Bíblia em 2 de Coríntios 5:21. Segunda carta aos Coríntios 5:21 diz assim a palavra: aquele que não conheceu o pecado. Quem é aquele que não conheceu o pecado? Jesus. Aonde é que habita Jesus? Ele agora habita em você. Você está dentro de Jesus. Você é revestido por Jesus. E diz assim: Ele o fez. Ou seja, houve uma substituição. O pecado que estava em você, lá naquela cruz, passou para Jesus. Ele o fez pecado por nós, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Escreva no teu comentário: eu sou justiça de Deus. Meu irmão, você não é vergonha de Deus. Você não é um fracasso de Deus. Você não é um prejuízo de Deus. Você não é uma doença do diabo. Você não é um funcionário público medíocre. Você não é um pai de baixa categoria. Você não é uma mãe de baixa categoria. Você não é um deputado, um político, um ministro, um técnico básico, uma zungueira sem valor. Naquela cruz, Jesus te tornou justiça de Deus. Meu irmão, me entenda bem. Ser justiça de Deus não é como você ouve por aí as pessoas dizerem: eu quero justiça, eu quero justiça. Não é isso que nós estamos falando. Quando as pessoas falam por aí: eu quero justiça, essas pessoas estão dizendo: eu quero um justo julgamento, eu quero um justo juízo feito por um juiz. Quando nós estamos falando que Jesus se fez justiça de Deus para nós, essa palavra justiça de Deus, justiça, quer dizer habilidade, capacidade de estar na presença de Deus sem complexo de inferioridade, sem vergonha, sem medo, como se o pecado, irmão, não existisse e eu tivesse a liberdade de dizer: meu Pai, eu estou aqui, cheio de ousadia e cheio de intrepidez.
justiça de Deus, aquilo que Cristo te tornou, quer dizer que você está numa posição aprovada por Deus, porque o teu pecado, a tua vergonha, aquilo que te condenava, que te dizia, olha a prostituta, prostituto, olha o gatuno, olha o adúltero, olha a mulher irada, o homem irado, olha aquele bilingueiro, aquele mentiroso. Lá na cruz Jesus cortou com isso. Ele levou para você, ele disse, agora tomem a minha justiça para se apresentarem diante do meu Pai sem o vosso pecado, ou seja, justificados, inocentados por mim. Você hoje pode se erguer, minha irmã, de cabeça erguida e dizer, Deus é meu Pai, eu tenho um bom Pai, o meu Pai me ama, eu amo o meu Pai, tudo aquilo que eu peço, o meu Pai, crendo no meu coração, falando com a minha boca, eu receberei. Não há nenhum pai que quer ver prejuízo do seu filho. E o meu filho Oliveira, que está na igreja, Casa de Oração no Bié, ele disse, Deus te criou para te favorecer. Jesus, ele se tornou pecado para que você fosse favorecido por Deus. Eu estou diante de um homem e de uma mulher favorecida. Seja favorecida espiritualmente. Seja favorecido no teu casamento. Seja favorecido no teu negócio. Seja favorecido na tua empresa. Seja favorecido no teu emprego. Seja favorecido na tua inteligência. Seja favorecido por Deus em todas as áreas da tua vida. Eu estou dizendo, tudo que quer te levar a uma falta de favorecimento, seja destruído em nome de Jesus. Obrigado. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se alegre. O teu passado não é maior que o teu presente. Jesus naquela cruz, ele aniquilou todo o teu passado. E ele agora está a dizer, se apresente diante de mim e do meu Pai, como alguém que tem coragem, ousadia, como alguém que não tem medo, não tem vergonha, não tem complexo de inferioridade. Não importa o que você tenha feito, Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço por você. Não importa o que homens estão a dizer, que você precisa de uma libertação da primeira até a quarta geração. Ei, diga ao diabo, cala a boca. Em Cristo Jesus, eu fui feito nova criação. Em Cristo Jesus, eu fui resgatado da maldição. Em Cristo Jesus, eu sou justiça de Deus. Há poder de Deus em você. A vida de Deus em você. A graça de Deus em você. Angola está vendo uma nova geração que tem conhecimento da palavra. Não será manipulada por heresias. Não será manipulada por falsos ensinos. Angola está levantando uma geração treinada biblicamente, que entende à luz das Escrituras o que é que têm, o que é que podem, o que é que são e aonde estão em Cristo Jesus. A tua fé, ela depende da palavra. Se a tua fé estiver conectada em homens, você vai ser derrotado. Mas se a tua fé estiver conectada na palavra, você vai andar com homens, porque você vai reconhecer homens e mulheres de fé. Eu vejo uma geração comprometida com a palavra. Jesus está a procurar desses homens e mulheres totalmente comprometidos com a palavra. Homens e mulheres que não andam com complexo de inferioridade, não andam com vergonha, mas homens e mulheres que levantam a sua cabeça e dizem, Deus está em mim, nada vai me paralisar, nada vai me impedir de avançar, nada vai roubar a minha alegria. Minha irmã, sorria, com vontade, sem vontade, até ter vontade. Você é uma nova criação, uma nova espécie, você é alguém comum. Se o diabo conseguir te convencer que você não é isso que a Bíblia diz que você é, você será derrotado. Avance nessa palavra. Você é alguém que foi feito para viver com essa palavra. Não permita que nada roube essa palavra. Se o diabo te rouba a palavra, ele roubou a tua fé. Se o diabo rouba a tua fé, ele roubou toda a tua vida. Ele destruiu o teu casamento. Ele te leva a viver uma vida oprimida, afligida. Mas eu quero te dizer, quando um homem e uma mulher se levantam com a palavra,
Eles estão numa posição de supremacia. Olha para Adão. Adão no jardim do Éden perdeu a palavra. Adão começou a ter medo. A linguagem de Adão mudou. Adão começou a dizer: ouvi a tua voz, eu tive medo, por isso me escondi. O pecado sempre vai te levar a falar medo, a falar problemas e a falar derrota. Mas sempre que você está na fé, você vai falar vitória. Você vai desafiar os problemas com a palavra e você vai vencer. Ainda que o problema surja, você vai dizer que esse problema não vai me parar, não vai me aniquilar, não vai me neutralizar. Eu hoje quero te dizer, a palavra está bem perto de ti. Ela está na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Essa palavra que vai te dar vitória em todas as coisas. Não se canse. Não desista, meu irmão e minha irmã. Não importa a afronta que está sobre você. Não importa o que disseram sobre você. Eu quero te dizer, Jesus te tornou justiça de Deus. Você não vai fracassar. Você não vai fracassar. Se Jesus não fracassou, você não vai fracassar. Oh, pastor, você não conhece os problemas que eu estou a viver. Minha irmã, Jesus te tornou uma espécie, uma raça maior que o problema. Jesus te tornou, irmão, uma categoria de homem que pode vencer qualquer problema. Você só não vai vencer se você continuar no pecado. Você só não vai vencer se você não tiver compreensão de quem você é em Cristo Jesus. Vença pela palavra. Jesus venceu o diabo com a palavra. Em Lucas 4 e Mateus 4, Jesus venceu o diabo com a palavra. Jesus não venceu o diabo atirando fita, dando olho. Jesus não venceu o diabo com coaching. Jesus não venceu o diabo com teorias secularistas humanistas. Jesus não venceu o diabo com a ciência, com a cultura, com a tradição. Jesus venceu o diabo com a palavra. E você vai vencer os problemas, as circunstâncias com a palavra. Você vai vencer a doença com a palavra. Você vai vencer, irmão, a perseguição com a palavra. Você vai vencer a calúnia com a palavra. Você vai vencer a afronta com a palavra. Você vai vencer a mentira com a palavra. Você vai vencer a raiva com a palavra. Você vai vencer a frieza sexual com a palavra. Você vai vencer o adultério com a palavra. Você vai vencer o vício de drogas com a palavra. Você vai vencer o vício do álcool com a palavra. Você vai vencer o mundanismo com a palavra. Você vai vencer a tristeza com a palavra. Você vai vencer a depressão com a palavra. Você vai vencer a tristeza com a palavra. Você vai vencer o engano com a palavra. Você vai vencer o engano, a mentira, o ódio, a raiva, a amargura com a palavra. Você vai vencer a falta de perdão com a palavra. Você vai vencer o diabo com a palavra. Você vai vencer os demônios com a palavra. Você vai vencer, meu irmão, toda a rebeldia na tua família com a palavra. Você vai vencer a crise, irmão, nos negócios com a palavra. Você vai vencer, irmão, as armadilhas que os homens fazem contra você com a palavra. Você vai vencer com a palavra tudo aquilo que não conseguiu vencer. Aleluia! Se você não entender que é justiça de Deus, ou que você tem a habilidade, a capacidade para estar diante de Deus, sem complexo de vergonha, de inferioridade, com medo você vai vencer. Eu quero ver a tua vitória nessa geração. Eu não vim aqui te ensinar triunfalismo. Eu não vim passar para você aqui pensamento positivo. Eu vim passar para você o que a Bíblia diz que você é. E você pode vencer. Não importa que problema você esteja a viver, meu irmão. Não importa que vício você esteja a viver. Você pode vencer esse vício. Você pode dominar esse vício. Adão fracassou. Mas o segundo Adão, que é Jesus, Espírito vivificante, está em 1 de Coríntios 15:45, ele venceu. Você vai vencer. Não se permita viver pelos sentidos. Não viva por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, por aquilo que você sente. Tudo isso pode ter alguma importância. Viva pela fé.
por aquilo que você crê da palavra de Deus. É aí onde está a tua segurança. Quando você está sozinho em casa e chegar uma depressão, se a palavra está no teu coração e na tua boca, você vai dizer: eu sou da alegria. Sem vontade, você vai começar a sorrir, porque esse é o teu ambiente. Não aceite os teus sentidos te dominarem. Eva foi vencida pelos sentidos. Adão foi derrotado pelos sentidos. Jesus venceu os sentidos. Ele viveu o que o diabo lhe mostrou. Ele venceu o que o diabo lhe fez ouvir. Ele venceu a oferta que o diabo lhe fez. Porque ele vivia pela palavra. Quando você vive pela palavra, a corrupção não terá poder em ti. O adultério, a prostituição não terão poder em ti. A mentira não terá poder sobre ti. O engano não terá poder sobre ti. Quando você vive pela palavra, você vai marcar a diferença nessa geração. Aleluia! Diga: falta de entendimento, de ser justiça de Deus, é um inimigo da tua fé operar. Vença! Não aceite nenhum tipo de doença no teu corpo. Justiça de Deus venceu a doença. Justiça de Deus, irmão, vive pela Bíblia. Não viva somente por aquilo que o pastor ensina. Se o pastor que tem uma igreja de 1 milhão de pessoas não está a pregar a Bíblia, minha irmã, saia dessa igreja. Negue esse ensino. Se conecte com pessoas que ensinam a Bíblia. Se conecte com pessoas que creem na Bíblia. Sabe por que tem muita gente sendo enganada? Porque elas querem ver para crer. O melhor de Deus é crer para ver. Por isso há muita gente recebendo fita, fazendo sacrifício nos montes, fazendo sacrifício de ficar ajoelhado, fazendo sacrifício de receber uma pedra, fazendo terapia de vidas passadas, fazendo regressão, chamando o espírito dos antepassados. Sabe por quê? Porque elas não querem se preparar com a palavra. E elas estão presas em ensinos enganosos. Mas eu estou vendo hoje à minha frente homens e mulheres virados à palavra. Homens e mulheres conectados com a verdade. É essa geração que vai fazer a diferença. Deus está levantando uma nova geração de cientistas, inventores, deputados, ministros, magistrados, técnicos básicos, empreendedores, homens e mulheres que conhecem, entendem, vivem, creem e falam a palavra. É essa nova geração que Deus está levantando. Uma geração que fará proezas nesse tempo. A Bíblia está dizendo que o povo que conhece o seu Deus fará proezas, se torna forte e ativo. Como é que você vai conhecer Deus? Por uma vida de meditação diária na palavra, uma vida de oração diária na palavra, uma vida de consagração diária na palavra. Vai te tornar a ser um homem que vai fazer coisas grandes nessa nação. Você não fará coisas grandes porque nasceu numa família grande e poderosa. Você não fará coisas grandes porque é um deputado, é um ministro, é um universitário, é um PhD, é um doutor. Não. Você fará coisas grandes porque você tem dentro de você Jesus, que é o grande, que é o maior, que venceu. Aleluias! Número 4. Número 4, inimigo da fé. Falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus. Pessoas, em vez de usarem o nome de Jesus, estão a usar o nome de uma fita, estão a usar o nome de uma pessoa. Não, meu irmão. Use o nome de Jesus. Se você não tiver entendimento do uso correto do nome de Jesus, se torna um inimigo da tua fé. A tua fé não vai operar. Saiba que no reino do Espírito, você recebe as coisas pela fé. Porque você crê, o Deus que crê, Ele diz que você é um canal pronto para receber. Não importa, irmão, se você é cristão ou é ímpio. Se crê na palavra de Deus, ambos vão receber. Na Bíblia fala de um centurião romano. Não tinha recebido Jesus, mas creu na palavra de Jesus. E ele recebeu de Jesus. Todo aquele que crê na palavra de Jesus, na palavra de Deus, ímpio ou cristão, vai receber. A grande diferença é que o ímpio, ele pode receber aquele benefício de Deus, mas não recebe a vida eterna. Para o ímpio receber a vida eterna, ele tem que confessar Jesus como Senhor da sua vida.
E você, cristão, pode ter a vida eterna e não receber os benefícios de Deus. Deus te criou para viver o melhor dessa nação. Deus te criou para viver o melhor do Brasil. Deus te criou para viver o melhor de Portugal, o melhor da Irlanda, o melhor da América, o melhor da Ásia. Isso não é vaidade, isso é fé. Isaías 1,19 está a dizer: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Não é, irmão, comer apenas de comida. Quer dizer, o bem-estar da terra pertence a você, porque é o teu Deus que criou essa terra. E tudo que está nessa terra é nosso, porque tudo pertence a Deus. Você tem que se consciencializar com a palavra. Você tem que ficar firme com a palavra. Se você não ficar firme com a palavra, o diabo vai te fazer ficar firme com as suas palavras. Eu estou vendo uma geração firme com a palavra de Deus. Eu estou vendo homens e mulheres que vão andar com essa palavra, fazendo a diferença nessa geração. Lá na tua universidade, lá no teu curso, lá no teu negócio, lá na tua área, irmão, de relacionamentos. Você vai fazer a diferença com essa palavra. Sabe por quê? O mundo está deprimido, mas a palavra não está deprimida. Quem sabe quem ele é em Cristo Jesus não está deprimido e vai fazer a diferença onde você está. Onde as pessoas estão a dizer, não posso, não vai dar, está difícil, vai estar lá você para dizer, vai mudar, vai acontecer algo. Eu não vou sucumbir, eu não serei dominado por essa pressão. Ei, aonde você estiver, a linguagem que deve prevalecer é a linguagem de um homem, de uma mulher de fé. Não permita que onde incredulidade, onde dúvida, onde medo, onde desencorajamento, onde mentiras estão sendo exaltadas, não cale a tua boca. Você é uma nova criação. Você é justiça de Deus. Você é alguém que Deus levantou para ser a sua sabedoria. Você é a resposta que essa geração precisa. Faça a tua voz ecoar no universo. Faça a vida de Deus que está em você brilhar mais e mais, até ser um dia perfeito. A Bíblia diz que a luz do justo ninguém pode apagar. Como é que pode apagar um justo? Se o justo começa a falar incredulidade, o justo começa a falar dúvida, o justo começa a pensar em impossibilidade, o justo continua a crer em prejuízo, em derrota, e que doença lhe pertence, pobreza lhe pertence. Quando você age nesse nível, você está a apagar a tua luz, o teu brilho com Deus. Angola está a precisar de homens e mulheres fortes. Angola está a precisar de homens e mulheres fortes no poder executivo, no poder legislativo, no poder judicial, no poder social e no poder familiar. Homens, amado irmão, que não se corrompam. Homens que não adulterem. Mulheres que são fiéis. Homens que amam a sua família. É isso que Angola está a precisar. Homens que falem a linguagem de Deus. Homens que levam a ajuda de Deus aonde eles estiverem. São esses que vão mudar essa nação. E eu vejo nessa nação, no poder executivo, no poder legislativo, no poder judicial, no poder econômico, homens e mulheres que vão afrontar o mal. Homens e mulheres que vão fazer justiça. Homens e mulheres, irmão, que vão amar essa nação. Eu creio nessa palavra. Eu vejo esses homens e mulheres que estão à minha frente. Jamais digas, não use a tua boca para ser um instrumento do diabo. Use a tua boca para levar alegria, para levar paz, para levar esperança, para levar graça aonde você chega. Afinal, você é filho de Deus. Jesus venceu o maligno. As pessoas estão celebrando a semana da Páscoa, irmão. A Páscoa, ela simboliza sofrimento. Mas a ressurreição de Jesus simboliza alegria e vitória sobre o inferno, sobre o diabo, sobre a maldade, sobre o pecado. Você está, irmão, nessa instituição pública. Você está nessa família, você está nesse casamento para fazer a diferença. Ah, mas o meu marido não ri. Ah, mas a minha mulher não ri. O meu marido é muito sério, a minha mulher é muito séria. Ei, pare com isso. Seja você a alegria da tua casa, porque você é justiça de Deus, você é a alegria de Deus. Seja você o homem a alegria da casa, porque você tem alegria e você tem paz. Deixe de lançar culpa para o marido e culpa para a mulher. Isso é uma obra de Satanás.
Faça a tua parte em Deus. E Deus vai mudar a história do teu casamento. Sabe por quê? Isso é fé. Fé é olhar para a palavra de Deus, é crer no que a palavra de Deus diz, é pensar no que a palavra de Deus diz, é agir no que a palavra de Deus diz, independentemente do que as pessoas façam. Eu vou fazer como Deus faz, eu vou crer como Deus crê, eu vou falar como Deus fala, eu vou pensar como Deus faz e eu vou agir como Deus age. Eu faço a diferença onde eu estou. Faça a diferença onde você está, meu irmão. Se levante em graça nesse dia. Você é o responsável, é a responsável por manter o teu casamento avivado. Você é a mulher, é o homem, é o responsável por manter a tua cama avivada. Não permita que uma outra mulher entre no teu casamento por causa de fraqueza sexual. Não permita que um outro homem entre no teu casamento por causa de fraqueza sexual. Não. Vocês são imagem e semelhança de Deus. Vocês foram feitos para representar a família da melhor forma possível. Vocês são alguém que vive pela fé. Você não vive por aquilo que o diabo faz. Você vive por aquilo que Deus manda fazer na sua palavra. E eu hoje quero te dizer, Deus está levantando você para um ambiente de vitória. A falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus é um impedimento para a tua fé, é um inimigo da tua fé. Olha o que a Bíblia diz no livro de João 16, 23, 24. João 16, 23, 24. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade, Jesus está falando aqui uma verdade. É uma verdade inspirada para mim e para você, porque vai nos libertar. Em verdade, vos digo. Ele está falando. Jesus está liberando a sua fé. Ele está trazendo a fé para nós. Tudo quanto pedirdes. Tudo é tudo. Tudo quanto pedirdes. Provavelmente você ainda não pediu nada, mas hoje você vai pedir nesse nome. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai e também teu Pai, Ele vos concederá em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. Tudo que você tiver que pedir, peça ao Pai em nome de Jesus. É o único nome que obtém respostas do céu para a terra. É o único nome que os céus reconhecem para dar resposta na terra. E esse nome de Jesus pertence a você. Esse nome é teu. Esse nome te tornou nova criatura. Esse nome te tornou nova criação. Esse nome te criou justiça de Deus. Esse nome te criou o que você é em Cristo Jesus. Sabedoria. Você é redenção, santificação. Esse nome te tornou a vida de Deus se movendo sobre essa geração. É esse nome pelo qual você deve crer. E se você não entender como usar esse nome, a tua fé não vai operar. É um inimigo, a ignorância quanto ao conhecimento do uso do nome de Jesus vai te levar a que a tua fé não opere. Sabe por que temos muita gente chamando o profeta e o pastor para ir orar na casa deles? Porque eles ainda não querem entender que o nome de Jesus também lhes pertence. Há tanto poder no pastor e no apóstolo e no profeta quanto há em você. Há tanta habilidade divina no pastor, no profeta, quanto há em você. Você precisa começar a experimentar a vida da palavra em você. Você precisa começar a ter intimidade com essa palavra para experimentar os resultados dessa palavra na tua vida, para que você possa entender que os mesmos resultados que um pastor tem com a palavra, que um profeta tem com a palavra, que um apóstolo, que um evangelista, um mestre tem com a palavra, você também pode ter com a palavra. E eu hoje vou dizer, você tem essa palavra em você. Não tema. Vença tudo com essa palavra. Use essa palavra para teu benefício. E tudo que você pedir, em nome de Jesus, entenda, é em nome de Jesus. Não é em nome de Moisés, nem em nome de Abraão, de Maria, de Paulo, não. Em nome de Jesus. Esse nome está em você, meu irmão. Peça tudo nesse nome. E olha o que diz a Bíblia no livro de Marcos 16, 17. E estes sinais hão de acompanhar, ou seja, hão de estar com aqueles. Em todo lugar onde você vai, essa palavra acompanhar dá a sensação de coisas que vão aonde você está, que te acompanham onde você está, que permanecem com você. E esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Não está a dizer pastor, profeta, mestre, apóstolo. Basta você crer que Jesus te fez justiça,
te fez uma nova criação. Ele te tornou sabedoria. Ele te tornou redenção. Ele te tornou, meu amado irmão, alguém pelo qual você é mais que vencedor. Esses sinais vão te seguir. Não vão seguir apenas o pastor esses sinais. Não vão seguir apenas o profeta, o apóstolo do cabelo vermelho, o evangelista dos pés vermelhos, o diácono de cabelo azul. Não. Esses sinais vão seguir aquele que crê, aquele que tem fé na sua palavra, aquele que pensa que aquilo que Deus fala é verdade, aquele que pensa e crê que aquilo que Deus que fala é verdade, aquele que pensa, crê e fala que aquilo que Deus falou é verdade. Olha os sinais que vão seguir. Em meu nome. Em nome de quem? De Jesus. A Bíblia diz: expelirão demônios, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará nenhum mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Muito bem, meu irmão. Muitos não são, porque não entendem o que são. Muitos não têm, porque não sabem o que têm. Muitos não podem, porque não sabem o que podem. Muitos não estão, porque não sabem onde estão. Mas eu hoje quero te dizer, você pode com Jesus, você tem com Jesus, você está com Jesus e você vai viver com Jesus. Viva essa realidade. Você não é uma vítima de problemas. Você não é uma vítima das circunstâncias. Não. Você precisa mudar a tua história. E a tua história é mudada quando você começa a entender que os inimigos da fé foram removidos da tua vida. E agora você se move, firmado naquilo que você ouve da parte de Deus. Há uma palavra que eu estou trazendo ao teu coração esta noite. Provavelmente você já ouviu muitas mensagens. Mas eu hoje quero te dizer, você é produto daquilo que você crê, daquilo que você pensa, daquilo que você fala e daquilo que você age em linha com a palavra de Deus. Vou repetir mais uma vez. Você é produto daquilo que você crê, daquilo que você fala, daquilo que você pensa, daquilo que você age em linha com a palavra de Deus. É isso que vai ser a tua vida. Eu quero te desafiar a uma vida de vitórias, irmão. A uma vida em que você começa a entender a tua vida pela palavra. Não entenda a tua vida pela ciência. Não entenda o teu casamento pela ciência, pela sociologia, pela psicologia. Não. Irmão, todas essas teorias falharam. Elas são secularistas e humanistas. Você foi criado em Deus. As respostas do teu casamento estão na palavra. As respostas para a tua vida marital estão na palavra. As respostas para você ter filhos bem-sucedidos, uma família que vence o pecado, a maldição e a condenação, estão na palavra. Quando você entende tudo pela palavra, o Deus da palavra vai realizar em você a vitória da palavra. Precisamos entender a palavra de maneira correta. Se há um bom combate da fé, é porque há inimigos da fé. E nós falamos aqui, número 1, inimigo da fé. Falta de entendimento, falta de compreensão do que significa ser uma nova criatura, falta de entendimento de quem somos em Cristo, falta de entendimento do que é ser justiça de Deus, falta de entendimento do uso correto do nome de Jesus. Você não precisa correr a um culto de libertação para você se ver livre de um demônio. Dentro de você tem a palavra mais poderosa para te libertar da ação, da atividade de qualquer demônio. Você não precisa ir a um profeta para falar do teu futuro. A palavra, ela é lâmpada para os teus pés e é luz para o teu caminho. A palavra ilumina o teu presente e ela ilumina o teu futuro. O Espírito Santo que habita no teu espírito, pelo qual você precisa conversar, irmão. Assim como eu estou, você precisa ter dias e noites em que você está sentado em casa, conversando com o Espírito Santo, que conhece melhor o teu presente e o teu futuro, sobre coisas que você quer fazer,
sobre coisas que você quer deixar de fazer. Como você pode se libertar de um vício. Pode se libertar, irmão, de alguma coisa que quer te prender. Vai conversando com o Espírito Santo. Talvez você termine a noite, dobra os teus pés, dobra o teu joelho, cruza os teus pés. Você que sabe se fica sentado, se fica ajoelhado. E vai conversando com o Espírito Santo, esse conselheiro que está em você. Você não precisa mais, irmão, isso aconselhar a um pastor, a um profeta. Me entenda. Não que eles não sejam importantes. Mas a grande prioridade do teu conselho está dentro de você. O Espírito Santo está em você. Jesus está em você. Sim, você pode procurar um pastor, pode procurar um apóstolo, mas eu tenho dito, a maior ajuda está em você. É tão bom e eu fico tão feliz quando um filho meu se aproxima de mim e diz: pai, ontem eu tive uma situação, eu recebi o conselho da palavra, comecei a conversar com o Espírito Santo, porque eu aprendi que ele é um conselheiro. E ele me aconselhou o que fazer. Eu fico tão feliz quando alguém recebe respostas de Deus por si mesmo. Isso é uma grande alegria para mim, porque eu sei que esta pessoa estará em condições de ajudar alguém também um dia. Se toda a igreja ficar presa a mim, toda a igreja ficar presa aos pastores, aos profetas da nossa igreja, provavelmente essa igreja não vai crescer, ou essa igreja não vai ter um fundamento forte. Mas quando toda a igreja depender da palavra, depender do Espírito Santo, ela vai poder discernir se aquilo que o pastor está a ensinar é bíblico ou não, e aí ela vai crescer em fé, porque vai haver a unidade da fé, todos unidos na mesma palavra, todos unidos no mesmo princípio. Precisamos entender as Escrituras. Elas são tão simples porque Jesus é a luz. E você sabe que quando a luz chega, tudo fica claro. Se envolva mais com essa palavra. E não permita que homens te manipulem. Ei, o cristianismo é muito mais do que uma religião. O cristianismo é a vida de Deus habitando em nós. Eu sou bem-aventurado, sim, eu sou bem-aventurado.